Eu devo dizer, o que vou dizer a seguir, vou dizer como se acreditasse em alguma coisa que de facto eu não acredito. E o que eu não acredito é que a Europa consiga, nos próximos 10, 15 anos, seguir o processo de consolidação orçamental geral, ou se quiserem, a austeridade geral, que o Tratado Orçamental determina. Não acredito. E não acredito porque, por uma razão simples. Se nós olharmos para a história recente do mundo financeiro, é quase certo, é altamente provável que tenhamos uma crise financeira mundial, como já tivemos no passado, no espaço de 10 anos. Será extraordinariamente improvável que tal não suceda. Aliás, a manutenção de taxas de juros artificialmente baixas, como estão agora, potenciará mais rapidamente a ocorrência dessa crise. A existência de uma crise financeira mundial de certa gravidade, como certamente se dará, vai apanhar a Europa e muitos países europeus, entre os quais Portugal, numa situação de grande debilidade. Porque este processo de ajustamento europeu caracteriza-se por ser extraordinariamente lento e, portanto, não estará nem por sombras acabado antes de aparecer nova crise. E nessa altura não haverá qualquer margem de manobra para políticas de austeridade, que é únicas que existem na Europa, nem para o prosseguimento da política de consolidação orçamental. Por isso, o Paulo dizia, considerava o DEL um exercício de ficção, mas eu penso que os seus próprios cenários, a longo prazo, são de facto também um exercício de ficção. Porque muito antes disso, a Europa entrará em ruptura, em minha opinião. Portanto, por isso é que eu digo, vou raciocinar como se isso não existisse, mas, em minha opinião, a Europa já selou o seu destino a partir do momento em que embarcou nesta política de austeridade permanente. Bom, supondo que tal não sucede, o que é importante para um cenário plurianual médio prazo das finanças públicas? Isso já foi dito por Paulo, e bem, e os dois cenários que apresentou são interessantes, particularmente o último, que dá alguma margem de manobra, mas de facto há coisas que são determinantes. Em primeiro lugar, o crescimento económico, naturalmente, a previsão que está subjacente ao DEL, enfim, é de um crescimento económico baixo, mas é capaz de ser realista e é capaz até de estar mais para o lado do otimismo do que do pessimismo. Infelizmente, não creio que na Europa haja condições incentivadoras do crescimento económico nos próximos anos. Há uma variável que começa a ser crescentemente importante em Portugal, olhar para ela e tomá-la em conta, principalmente quando se trata de estudos a médio e longo prazo, e então se fizermos cenários para 2040, isso é essencial, que é a evolução da população. De facto, nós estamos numa situação de regressão populacional e ela parece irreversível, pelo menos nos próximos anos, e isso ao fim de 10, 15 anos faz diferença. Aliás, mesmo em 5 anos faz diferença. 3 ou 4% de redução de déficit, da população do país tem consequências importantes. Do ponto de vista das finanças públicas terá algumas positivas, outras negativas, mas o balanço dessas questões parece-me que é crescentemente importante fazer-se quando se trata do crescimento, quando se trata da evolução das finanças públicas a médio e, por maioria de razão, a longo prazo. Terceiro aspecto que me parece essencial é olhar com detalhe para aquilo que são os compromissos plurianuais que o Estado tem. E aqui a questão das PPPs, mais uma vez, é fundamental. Independentemente agora de saber se podem reduzir ou não os encargos, ou se podem e devem alisar, do meu ponto de vista, valia a pena, pelo menos, alisá-los, se não for possível reduzi-los. Mas o que me parece é que, daquilo que é a informação que está disponível no passado recente sobre as PPPs, de facto, os encargos com as PPPs começavam a reduzir-se ainda no final do período do DOO. E, portanto, isso pode criar alguma margem de manobra, e por aí de razão, se forem
se forem obtidos ganhos nas suas negociações, essa margem de manobra para ser crescida, para se evitar cortes que, a meu ver, tal como o Paulo disse, e eu estou inteiramente de acordo, não fazem grande sentido no que respeita às despesas com pessoal. Aliás, nós passaríamos a ser um dos países com menores despesas pessoal dentro da União Europeia e parece-me que isso não é crível face às nossas condições. Como vêem, estes são alguns fatores, e há muitos outros, e a incerteza é muito grande. O Paulo mencionou as taxas de juros, mesmo numa situação em que não haja uma crise financeira, é evidente que a perspectiva é que as taxas de juros subam, elas dificilmente poderão descer abaixo dos que já desceram, e portanto isso vai traduzir-se no encargo adicional, e portanto como as incertezas são muitas e como a perspectiva de uma ruptura a nível europeu é própria possível, não direi que será mais provável ou menos provável, mas é pelo menos possível, eu penso que o fundamental se calhar da nossa política orçamental a médio prazo será justamente centrar-nos nos aspectos institucionais, como aliás, e aí estou também mais uma vez de acordo com o Paulo, como referiu. As questões, muitas das questões que são vícios tradicionais das nossas finanças públicas ainda não estão resolvidas. Uma delas é a maneira como se faz a orçamentação. A orçamentação da despesa pública continua a ser muito precária, muito pouco adequada à eficiência e à poupança de recursos, e penso que isso é um investimento que vale a pena fazer na melhoria das orçamentações, nos vários domínios. É claro que há domínios especialmente onde isso funciona especialmente mal, que é o domínio do investimento público. Hoje o investimento público representa pouco, portanto aí não será possível obter grandes poupanças eventualmente, mas mesmo nas despesas correntes dos serviços, a orçamentação é muito mal feita. E portanto aí é um aspecto institucional que eu penso que deveria ser olhado com muito mais atenção. O segundo aspecto, também institucional, tem a ver com a famigerada reforma do Estado. Do meu ponto de vista, um dos aspectos dessa reforma devia passar pelo trabalho com os ministérios, no sentido, em particular também na orçamentação, mas não só, no sentido de determinar qual a atividade dos ministérios que efetivamente se justifica ou não se justifica, e quais os serviços ou organismos dentro de serviços que estão em duplicação. Esse trabalho pode ser feito, não tem que ser feito para todos os ministérios ao mesmo tempo, isso provavelmente seria impossível, mas, ou pelo menos não seria praticável, poderá ser feito passo a passo, escolhendo 2, 3 ministérios por ano. É um processo difícil, porque normalmente tem grande oposição dos ministros, como está bem de se ver, mas eu penso que é algo que poderia obter resultados importantes. Há manifestamente serviços que não se justificam, pelo menos na dimensão que têm, que não se justifica terem as unidades orgânicas que têm, muitas vezes em duplicação, e portanto acho que esse tipo de investimento também é importante do ponto de vista institucional. É trabalho que enfim, que muitas vezes faz um pouco pela rama, que é a fusão de serviços, assim um bocadinho só quase por um efeito de demonstração. É muito mais importante ir sem grandes espetacularidades, ir caso a caso, verificar o que é que se justifica, o que é que não se justifica em termos de existência e funcionamento dos serviços públicos. Julgo que a redução dos consumos intermédios, que é desejável, só se poderá fazer de forma eficiente desta maneira. Não se poderá fazer de outra forma. Estar a fazer cortes gerais é claro que pode ser uma medida de recurso, e muitas vezes e até se pode justificar desse ponto de vista, mas não tem depois a eficiência desejável. Um terceiro aspecto institucional, mas este mais fogo, e será polémico, mas que eu tenho defendido já há bastantes anos, é que penso que o orçamento da saúde devia ser autonomizado, tal como o orçamento da segurança social. E deveriam ser consignadas receitas ao orçamento da saúde, receitas, digamos, próprias, portanto, tal como na segurança social. Ambos os orçamentos devem estar equilibrados,
pelo menos no que respeita à segurança social, deve ser um equilíbrio, enfim, a médio prazo, de forma a permitir altos e baixos de acordo com a conjuntura económica. No caso da saúde, deve ser um orçamento que esteja sempre equilibrado e, do meu ponto de vista, as receitas da saúde deveriam ser a parcela suficiente do IRS que devia ser consignada à saúde, que no fundo é quase 3/4 ou 80% do IRS. Ou seja, a saúde deveria ser considerada, o Serviço Nacional de Saúde deveria ser considerado um seguro nacional de saúde, que indiferentemente dos seguros particulares, seria obrigatório, em primeiro lugar, e em segundo lugar seria um seguro mais equitativo, uma vez que o prémio não seria igual para toda a gente, o prémio estaria dependente, evidentemente, do imposto e, portanto, seria progressivo de acordo com os rendimentos. Eu penso que isso é importante, por um lado, para não se ter a existência de buracos à partida no setor da saúde, que já se sabe, quase sempre os orçamentos já partem com um buraco no setor da saúde, e, por outro lado, é a vantagem de que o contribuinte fica a saber que aquilo se destina ao financiamento dos serviços de saúde que necessita e, portanto, não é um imposto, provavelmente como os outros, tem um caráter de seguro de saúde. Isso, a meu ver, permitiria também, através de uma fiscalização por um conselho adequado e independente, olhar melhor para a eficiência dos gastos em saúde. E pronto, como não queria também deixar de falar de um outro setor que me parece fundamental, não tanto porque vá poupar muito dinheiro ele próprio, mas porque o seu melhor funcionamento poderá fazer poupar bastante dinheiro ao Estado, que é o setor da justiça. O setor da justiça, quer no que respeita à atividade tributária, portanto, do ponto de vista das receitas do Estado, quer do ponto de vista, do outro ponto de vista, da redução de despesas que pode dar em relação ao Estado, o funcionamento da justiça é um setor crucial para tudo, como é evidente, mas também, em particular, para as finanças públicas. E pronto, com isto, com esta minha ideia de que, corroborando e concordando com o que disse o Paulo Trigo, de que os aspectos institucionais são fundamentais, ficava por aqui. Obrigado.